Partida. Muito boa tarde a todos, novamente. Vamos dar início à terceira sessão do workshop iniciado no dia 22, portanto hoje na terceira sessão neste workshop Tecnologias Reprodutivas para Aumento da Produtividade e Preservação de Raças Caprinas. Vamos contar com a colaboração do professor Miguel Rodrigues da Universidade. Professor Rui, é o Dr. Hélder Quintas. Houve aqui é o Dr. Hélder Quintas, do dia 31. Houve aqui aquela alteraçãozinha. Logo uma gafe, logo à cabeça. Meia culpa, peço desculpa a todos. Não sabia. Eu há bocado pedi cumprimento ao Dr. Hélder e fiquei bem, às tantas, mas pronto, não há problema de certeza. Portanto, vamos então ter a participação do Dr. Hélder Quintas, que estaria agendado para o dia 31. O meu papel aqui é, em nome do Centro de Competências da Caprinicultura, agradecer a participação e o interesse de todos os que se inscreveram e que partilham um pouco do seu tempo para nos atualizarmos e para irmos sabendo cada vez mais neste métier, que não é nada fácil e sendo exigente obriga a uma informação constante. Portanto, neste esforço que o Centro de Competências se propôs colaborar, temos a colaboração também de um conjunto de individualidades, ao fim e ao cabo em várias áreas, neste caso relacionada com a reprodução dos caprinos, e é sempre interessante quando entre técnicos, espero que caprinicultores, entre alunos, entre gente interessada nestas temáticas, conseguirmos partilhar e obter mais conhecimento. Não vou perder muito tempo, quero agradecer também ao Dr. Ramiro Valentim, da Escola Superior Agrária de Bragança, que faz aqui a coordenação dos trabalhos e depois o trabalho de moderação, e a ele muito se deve esta organização deste workshop, e vamos ficar certamente expectantes e no objetivo de nos atualizarmos e sabermos cada vez mais desta área da reprodução dos caprinos. Muito obrigado a todos. Posso ainda lembrar quem vier a estar interessado que também o Centro de Caprinicultura, Centro de Competências da Caprinicultura, vai organizar de 26 a 29 de maio o Congresso da Caprinicultura, com áreas muito mais diversificadas, digamos, para além da reprodução, e desde já ficam todos convidados a se inscreverem e nos encontrarmos todos nessa outra atividade. Passo então a palavra ao Dr. Ramiro Valentim, que mais uma vez agradeço, e bom trabalho para todos. Obrigado. Bom, vamos então dar início aos trabalhos. Eu vou começar então por apresentar o colega Hélder Quintas. O Dr. Hélder Quintas é médico veterinário, formado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde também fez as suas provas de doutoramento em ciência veterinária. É docente aqui também do Instituto Politécnico de Bragança, é professor adjunto, é membro do Centro de Investigação de Montanhas. Antes de ingressar aqui nos quadros da escola, trabalhou na Acriga OPP, em termos de clínica de espécies pecuárias, e é coordenador, participou já em diferentes equipas de projetos de investigação, nacionais e internacionais. Se calhar aquele que nos tem dado algum trabalho assim, mais intenso nos últimos tempos é um projeto que temos estado a desenvolver na Guiné-Bissau. Por favor, Dr. Hélder, quando quiser. Boa tarde a todos. Começar por agradecer o convite.
e também agora esta apresentação, não é? É sempre com gosto que falamos nestes temas, não é? E nomeadamente hoje falar um pouco aqui num aspecto complementar à área da reprodução, que é a gestão sanitária dos efetivos, não é? Quanto a isso, obviamente que aqui temos sempre várias opções, não é? Podemos restringir-nos a uma série de doenças e discuti-las cada uma em particular, ou então podemos ter aqui uma discussão um bocadinho mais aberta, que eu creio que para este tipo de fórum será um pouco mais útil, em que podemos discutir uma série de questões em torno daquilo que é a gestão sanitária e as doenças que podem ser veiculadas também se os planos reprodutivos também não forem feitos com atenção a essas doenças. E aí podemos colocar aqui algumas questões genéricas, não é? Ou seja, o que é o manejo sanitário que fazemos hoje em dia ao nível das explorações de caprinos, não é? Em que é que baseamos as nossas decisões? Fazemos genericamente planos iguais para todas as explorações? Será que isso é adequado? Será que devemos ter em atenção em particular os diferentes planos produtivos, não é? E que, obviamente, até por causa das questões que se vão colocar nos próximos anos em torno da biossegurança, não é? O que é que nós podemos planear em termos daquilo que será a sanidade dos pequenos ruminantes, e neste particular hoje estamos a falar dos caprinos. E obviamente para isso não temos nenhuma bola de cristal, não é? Seria bom se a tivéssemos. E o facto de não termos nenhuma bola de cristal, portanto, implica que tenhamos que trabalhar com dados. Infelizmente, muitas vezes não temos possibilidade de trabalhar com todos os dados que nos permitiriam tomar decisões certamente mais adequadas. Em termos de doenças com as quais nos temos que preocupar, obviamente teremos sempre uma série delas, não é? Temos um plano atualmente em curso para a brucelose, mas a brucelose será só um dos problemas. Seguramente teremos aqui outros problemas, os surtos esporádicos que existem de língua azul, a border disease que, apesar de não muito frequente, provavelmente poderá estar subdiagnosticada em alguns locais, o problema da galáxia contagiosa, não é? A paratuberculose, a febre Q, o aborto exótico, os lentivírus, não é? Aquilo que nós conhecemos nos caprinos por o KF, não é? E, portanto, e uma série de outras doenças com as quais temos que preocupar. Eu costumo apresentar este slide que estamos a ver aqui, muitas vezes para servir de ponto de partida à discussão. Tratando-se as especificidades que têm os pequenos ruminantes e os sistemas de produção dos caprinos, na sua maioria, leva-nos muitas vezes a ter planos que são muitas vezes iguais entre diversas explorações e, portanto, acabamos por muitas vezes ter procedimentos, porque também os dados que temos muitas vezes também são exíguos, não é? Ora, é importante todos nós, quer os médicos veterinários do setor, quer os técnicos do setor, quer os produtores, temos de ter provavelmente noção que os próprios planos sanitários ter-se-ão que construir no futuro em torno daquilo que são muitos dos parâmetros ditos zootécnicos, não é? Aquilo que serão as performances reprodutivas, as doenças do periparto, a mortalidade neonatal, doenças pós-desmame, parasitismo, eventuais falhas no programa sanitário, e que podem nos permitir, não é, ter dados e lançar sobretudo metas, parâmetros-alvo, sobre as quais nós teremos que trabalhar de maneira a haver, digamos que, linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas e que nos permitam agir e adequar os diferentes planos de maneira a potenciar a produção dos nossos animais. E, portanto, tornando aqui também a sanidade animal, que já o é, mas potenciando também a eficiência produtiva. Se nós virmos aquilo que é a própria evolução daquilo que são os cuidados sanitários ao longo dos últimos anos, não é? Nós podemos ver que no início do século XX, é? Essencialmente, o foco que nós tínhamos ao nível da produção animal é o tratamento individual de doenças.
que se transformou e que evoluiu depois já na segunda metade do século para, obviamente, para o aumento do estatuto sanitário, aumento da produtividade do rebanho, continuando com o tratamento de doenças, e que poderá ser agora no futuro, obviamente, muito mais direcionado para aquilo que é o bem-estar animal, a produção sustentável e, obviamente, uma maior evolução daquilo que são os cuidados de sanidade animal. E muitas vezes, obviamente, que nós temos que perceber em cada sistema de produção onde é que nós estamos e como é que nos devemos situar para também atualizarmos aquilo que são o maneio sanitário também àquilo que são as demandas que são exigidas para o futuro, não é? Isto porque, obviamente, que cada exploração terá que ter o seu plano sanitário, baseado naquilo que serão a identificação das doenças que estão presentes, que necessariamente serão diferentes. Ainda há pouco tempo, num outro fórum, a falar-se de uma doença em concreto, nesse caso era a galáxia contagiosa, comentava o orador que duas explorações contíguas podem estar com surto e estarmos a lidar com dois agentes diferentes. E obviamente que isso pode implicar que eles tenham suscetibilidades diferentes aos antibióticos, isso pode implicar uma abordagem diferente e até ao nível da profilaxia também pode implicar uma abordagem diferente. Ou seja, mesmo o facto de estarem doenças, estarmos perante a mesma doença, o não conhecimento e não termos dados concretos, não termos dados laboratoriais acerca de cada caso em concreto, poderá condicionar a nossa atuação. E, portanto, é importante adequarmos todo o maneio em função disso. E para isso, obviamente, é importante termos dados e percebermos, perante um determinado problema, quais é que são, fundamentalmente, a dimensão desse problema. Não é? E dou como exemplo, por exemplo, um estudo que fizemos há uma série de anos aqui na escola, em que procuramos determinar ao nível da região, indo na altura acho que a 160 explorações, quais é que eram as principais causas de mortalidade perinatal. E aí acabamos por identificar e acabamos por transformar em números muitas vezes aquilo que é a nossa sensibilidade, principalmente quando fazemos um acompanhamento próximo das explorações, em que temos aqui quase 40% de patologias digestivas. Agora, quais são os agentes? É importante isso. E perceber a percentagem de colibaciloses que temos, a percentagem de clostridioses que temos, outros problemas que temos, coccidioses, etc, etc. Nas pneumonias também, perceber quais são os agentes implicados, isso pode ter implicações na adequação dos planos vacinais, por exemplo, não é? Ao nível dos abortos, também tinham aqui uma importância, porque também neste caso consideramos abortos, que agentes é que estão implicados. Mesmo quando falamos em termos dos parasitas que estão presentes ao nível da nossa exploração, obviamente também é importante percebermos em cada sistema de produção, para além obviamente dos riscos epidemiológicos que podem existir ligados a cada agente, quais é que são aqueles que serão mais frequentes, e isso pode ter implicações diretas, não é? E obviamente só isso é que nos permitirá desenhar planos sanitários específicos para cada exploração, não é? E não é necessariamente só o facto desta exploração ter diferentes planos sanitários desta aqui, mas também nesta aqui podemos ter, se tivermos duas explorações iguais a esta, temos que ter, obviamente, ter planos específicos para cada uma delas. E é aqui também que entra depois a questão que está relacionada com a adequação dos programas reprodutivos. Não é? É muito difícil nós termos um plano sanitário ou fazermos uma gestão sanitária adequada quando temos um plano que não está terminado, quando temos partos espalhados ao longo do ano nas nossas explorações, o que não nos permite identificar, por exemplo, um determinado lote e nesse lote seguirmos uma determinada conjunto de cuidados que serão indicados. Ou seja, é importante termos um fluxograma do nosso trabalho, é importante, em função desse fluxograma do nosso trabalho, adequarmos, e em função, obviamente, dos problemas que temos em cada efetivo, adequarmos aquilo que será a gestão e o maneio sanitário desse efetivo. Obviamente, o exemplo que está aqui era um exemplo em particular, não é transponível para outras realidades, mas implica aqui uma série de cuidados, quer em
torno das crias, quer em torno daquilo que será as recrias, as alturas adequadas para vacinação ou desparasitação, vacinar com quê, que suplementações que podem ser eventualmente feitas, não é? E, portanto, todo este maneio terá que ser adequado, obviamente, em função daquilo que é os aspectos de reprodução ao nível do efetivo. E, portanto, só assim é que, de facto, nós conseguiremos adequar todos os aspectos. Isto tudo de maneira a que esta gestão sanitária, não é, permite, obviamente, reduzir as perdas económicas, melhorando os parâmetros zootécnicos que nós vimos ainda há um pouco no primeiro gráfico, não é? Tendo aqui também uma forte componente em torno daquilo que é o bem-estar animal, que tanto hoje é valorizado pelo público, não é? E também, obviamente, controlando também aquelas doenças que podem ser perigosas para a saúde pública, não é? Isto é um exemplo clássico, não é, da cascata de priorização de utilização dos nutrientes, mas obviamente que se não houver aqui uma mesa segura, todos estes copos iriam abaixo e obviamente que isso pode comprometer seriamente aquilo que é tudo aquilo para o qual nós trabalhamos, inclusivamente aqui os aspectos da reprodução. Não é? E, portanto, as diretrizes estão definidas pelos organismos internacionais, ou seja, obviamente que ao nível das diretrizes genéricas tem que haver boas práticas na colheita do sêmen, processamento do sêmen com antibióticos, avaliação dos dadores, e na avaliação dos dadores, obviamente que é importante ter em atenção uma série de doenças, não é? E estas doenças têm que ser controladas, obviamente ao nível dos centros de reprodução e têm que ser também controladas também num conjunto de explorações, porque se não tivermos um conjunto de explorações que possam ter, digamos, dadores para esses esquemas, não teremos uma efetividade que nós esperamos para esses esquemas de inseminação artificial ou até de melhoria de algumas raças. E, portanto, muitas destas doenças vão ter que entrar nos nossos cuidados e na nossa gestão sanitária. Não é? E, portanto, para além daquilo que já fazemos hoje em dia, dos planos sanitários e todos os cuidados que nós temos a este nível, não é? Essencialmente ao nível dos registros, temos que identificar um conjunto de doenças que podem ser condicionantes também dos planos reprodutivos e obviamente também da própria produção em si, para além de todas o conjunto de outras doenças que serão obviamente também importantes e que teremos que continuar também a registrar. Porque o objetivo aqui será sempre o mesmo, não é? Será sempre a prevenção, identificação e a proteção dos animais da exploração, que muitas vezes começa obviamente com a própria aquisição dos animais. E isso é um princípio elementar, é um princípio que todos nós nos habituamos, por exemplo, em torno da brucelose, mas que teremos que começar eventualmente a incluir outras doenças também aí, nomeadamente algumas doenças que poderão ser de controlo facultativo, mas que quer as associações, quer os técnicos do setor terão que se aperceber da sua real dimensão ao nível da região em que trabalham e dos efetivos que acompanham. Não é? Eu aqui muitas vezes chamava a atenção porque quando se faziam importações de animais, nomeadamente de Espanha, pedia-se a brucelose, não se pedia a tuberculose e tivemos alguns episódios esporádicos de animais que vieram com tuberculose, que obviamente, sendo uma doença de declaração obrigatória, obviamente que tinha repercussões sanitárias muito, muito importantes. Não é? Mas também é importante termos em atenção outras doenças, não é? Quer causas de aborto, que interferem diretamente, obviamente, com os parâmetros reprodutivos, quer a galáxia contagiosa, quer a paratuberculose, quer os lentivírus dos pequenos ruminantes, nomeadamente aqui a artrite encefalite caprina, e outras doenças que obviamente podem ter aqui uma importância adicional. E por que não começarmos, em algumas situações, a considerar o rastreio de algumas destas doenças. Que será fundamental no futuro para os nossos sistemas de produção, nomeadamente nos pequenos ruminantes e neste caso em específico também para os caprinos. Em que aí também os cuidados de biossegurança preconizam também a existência da quarentena,
Hoje em dia, com esta questão toda relacionada com o coronavírus, começamos a perceber um bocadinho melhor a importância que têm todas estas medidas de distanciamento e de isolamento dos animais, não é? E obviamente que temos aqui um conjunto de doenças que nós habitualmente os chamamos as wasting diseases, ou doenças emaciantes, ou doenças iceberg, porque estão escondidas, porque só há um caso que acontece de vez em quando, um caso clínico, mas por cada caso clínico teremos, de certeza, 10, 20 ou 30 casos no nosso efetivo. E isso muitas vezes condiciona. E quando falamos em doenças crónicas, falamos obviamente na paratuberculose, falamos nos lentivírus, na linfanite caseosa, em algumas doenças também que potencialmente possam causar aborto, mas também falamos, por exemplo, na própria galáxia contagiosa, que também, em algumas situações, também pode cursar também sob o ponto de vista crónico. E, portanto, não podemos fazer uma gestão sanitária adequada sem ter em atenção os dados que temos de cada exploração. E muitas vezes podemos trabalhar de uma forma mais empírica, não é? Obviamente não poderemos, não se podem fazer sempre análises sempre que nós desejamos, mas temos que passar a trabalhar com dados mais concretos. Sem termos um real conhecimento do que é que se passa ao nível dos nossos efetivos, será muito difícil darmos um passo seguinte em termos daquilo que será a gestão sanitária das explorações. E a gestão sanitária passa, obviamente, pela biossegurança, passa, obviamente, pela vacinação, passa, obviamente, pela profilaxia em torno dos agentes parasitários, quer internos, quer externos, e passa também muito também por aquilo que são os cuidados podais, não é? E aqui os cuidados podais são fundamentais também, obviamente, para a reprodução. E aqui, obviamente, a importância que tem de identificação dos diferentes processos podais e, obviamente, também do tratamento regular dos cascos. Um conceito que é importante nós percebermos, quando falamos aqui sobre o ponto de vista sanitário, não é? E que já há muitos anos é preconizado para a brucelose, não é? É o conceito de uma exploração fechada, não é? Essa exploração fechada, para ser considerada na sua plenitude fechada, obviamente teria que ter um efetivo indemne a uma determinada doença, está aqui o exemplo da brucelose, mas também podemos começar a preconizar que esteja indemne a outras das doenças crónicas, por exemplo, que falamos. Implica também, em algumas situações, a ausência de partilha, ou seja, a ausência de contacto entre os animais, não é? A inclusão da obrigatoriedade do rastreio nos programas de inseminação artificial dos lentivírus, dos micoplasmas e de outros agentes que possam ser também importantes, vimos ainda um bocadinho ali na tabela, não é? E obviamente alguns cuidados adicionais que terão que haver em torno daquilo que são os concursos, as exposições e obviamente aquilo que é a introdução de animais ao nível das explorações. E tendo em atenção que, obviamente, a coabitação entre diferentes espécies pode potenciar a circulação de agentes. E também teremos que ter, sem dúvida, essa noção. Desde agentes parasitários que podem vir dos cães de gado, ou então da toxoplasmose, que poderá vir dos gatos, da circulação muito comum que existe, obviamente, entre caprinos e ovinos, mas também com ovinos, não é? Em que, obviamente, e até também com aves, em que temos também aqui as clamidiófilas, que podem causar abortos, né? E as salmonelas também, que obviamente temos aqui um conjunto, alguns exemplos de alguns dos agentes que podem circular. E também a importância que podem ter também, inclusivamente, o contacto com algumas espécies silvestres, nomeadamente nos sistemas de produção extensivos ou semi-extensivos. E obviamente que aqui a biossegurança será uma palavra que nos vai acompanhar nos próximos anos. E obviamente exige a implementação de uma série de códigos de boas práticas, não é? Que, em resumo, obviamente, começar com animais que são saudáveis a uma série de doenças, comprar apenas em explorações que são indemnes a uma série de doenças, e não só à brucelose, não é? O isolamento de novos animais, dependendo obviamente das doenças que nós estejamos a monitorizar, não é? Manter a tal noção de efetivo fechado, muita atenção com as potenciais misturas de rebanhos entre outros animais,
aquela tradição de emprestar animais, que muitas vezes acontece, sobretudo nos meios mais, em efetivos mais pequenos, pode muitas vezes ser um foco muito grande de problemas, e obviamente muitas vezes até a partilha de equipamentos. E portanto temos aqui uma série de cuidados. Havia um senhor que eu visitava, que cada vez que eu ia à exploração me colocava um pé dilúvio e pedia-me desculpa. E eu dizia-lhe, não tem nada que pedir desculpa, eu acho que os outros é que deviam pedir desculpa por não o colocarem, porque você é das poucas que de facto está a fazer um procedimento correto. Não é? E de facto há aqui uma série de cuidados que outros sistemas de produção aplicam e que nós, na generalidade dos nossos sistemas de produção de caprinos, não temos esse cuidado. Não é? E portanto é importante começarmos a introduzir algumas boas práticas. Não é? Gosto também de continuar a mostrar esta imagem, que já tem muitos anos, em que, mesmo nos sistemas mais tradicionais, obviamente que aquilo que é a desinfecção das instalações, também o controle de pragas também é importante. E é importante porque, quando falamos daquilo que são as doenças que nós podemos identificar ao nível das explorações, obviamente temos uma que é controlada pelos planos oficiais de erradicação e, portanto, é uma doença que temos monitorizada. Existem, obviamente, as doenças agudas que são fáceis de identificar, mas quando são identificadas, invariavelmente estão ligadas a grandes prejuízos, porque temos uma grande quantidade de animais mortos devido a enterotoxémias, devido a pasteurelas, devido a timpanismo, etc, etc. E aí, obviamente, podemos fazer uma adequação, quer do maneio, quer dos planos sanitários, para evitar esses problemas. Mas temos aqui uma série de doenças infecciosas crónicas que temos que nos começar a preocupar de uma maneira muito mais séria nos próximos anos, de maneira a que consigamos diminuir em primeiro lugar, diminuir a sua prevalência e, em segundo lugar, começar a almejar termos uma série de explorações que são indemnes a estas doenças. Porque disso dependerá também muito daquilo que é a produção deste tipo de animais também no futuro. Obviamente que quando falamos dessas doenças, não é? Nós centramos muitas vezes naquilo que são as zoonoses, mas que são obviamente importantes. Dentro destas zoonoses eu relembro que todas as doenças que provocam abortos e são potencialmente, e provavelmente que têm um impacto importante na reprodução, são potencialmente zoonóticas, não é? Ou seja, podem provocar-nos doenças, e portanto aí também, quando falamos destes planos de gestão, também terem atenção isso, e obviamente também todos os cuidados que temos que ter em torno de tudo o resto, desde os problemas parasitários, não é? Alguns que são transmitidos inclusivamente pelos cães, por exemplo, e a necessidade de, quando se faz um procedimento de desparasitação, desparasitar obviamente o rebanho, mas também os animais que são coabitantes, não é? Obviamente também os problemas parasitários das pneumonias, as coccidioses, que obviamente provocam problemas ao nível dos ganhos dos médios dos animais, não é? E um conjunto de outros agentes de ordem parasitária que obviamente que podem provocar, ou quer desde atrasos de crescimento, até mortalidade em alguns casos, não é? E, portanto, isso será obviamente importante. Tal como é importante, obviamente, o controlo, como vimos ainda há um bocadinho, das diferentes causas de diarreias neonatais, e das causas neonatais, de diarreias neonatais, podemos ter as colibaciloses septicémicas, aqui podemos ter as colibaciloses diarreicas, as endotoxémicas, podemos ter uma série de clostrídeos, que nós normalmente chamamos as enterotoxémias, temos as coccidioses, portanto, um conjunto de agentes, até de origem viral, que podem estar aqui também implicados. E, portanto, obviamente, quando temos estes animais encolhidos com diarreias, podemos ter aqui um espectro enorme de agentes. E muitas vezes daí
às vezes, um aparente insucesso digamos que das terapêuticas, não é? Porque aqui o trabalho essencialmente é ao nível da profilaxia, não é? Porque muitos destes animais precisariam de cuidados de fluidoterapia, precisam de cuidados de estar a soro, e muitas vezes em condições de campo, obviamente, isso não é possível, e portanto, muitas vezes as elevadas mortalidades que estão associadas podem não estar só devido à terapêutica, mas sim às condições de maneio e, obviamente, aos cuidados médicos que seriam necessários e que muitas vezes não se conseguem implementar. E depois também aquilo que acontece depois, os cuidados que é necessário ter ao nível da recria para não acontecerem surtos de clostridiose, nomeadamente a doença do rim pulposo e outras que normalmente são mais frequentes nesses animais da recria. E sobretudo também terem atenção em função do sistema, quer do sistema de produção, quer da região, também as eventuais carências que possa existir. Chamo aqui, em particular, a atenção, não é? Por exemplo, para um problema comum em muitas regiões do país, que é a deficiência em vitamina E e selênio, que causa a doença do músculo branco, não é? Que tem implicações diretas, não só na imunidade do animal, mas também, inclusivamente, sobre a reprodução. E, portanto, temos aqui um conjunto também de ajustes nutricionais que obviamente também serão importantes e que obviamente isso também depende daquilo que nós conhecemos também da saúde do efetivo e dos casos clínicos que vão existindo, que depois também obviamente podem permitir um melhor ajuste daquilo que é a nutrição dos animais. Ao nível das doenças respiratórias, temos também aqui um grande espectro de agentes que podem também causar problemas, não é? Desde aquilo que poderá chamar-se hoje em dia aquilo que é um complexo respiratório nos caprinos, não é? Em que temos vários agentes que podem estar implicados. Por isso, quando o animal tem uma pneumonia, muitas vezes aquilo que nós, sempre que fazemos uma investigação aprofundada, vamos descobrir que de facto não temos um agente implicado, mas temos sim um conjunto de agentes implicados. E que muitas vezes, obviamente, só estão à espera que as condições... Calma. Só estão à espera que as condições de maneio, o stress térmico, muitas vezes associado ao verão, ou então problemas ao nível da estabulação, possam potenciar. E, portanto, ou seja, abram a porta para que eles possam provocar o problema. Obviamente isto associado, obviamente, muitas vezes a uma grande concentração de animais e a um maneio adequado, não é? E, portanto, muitas vezes aquilo que nós temos fundamentalmente aqui, é um conjunto de agentes que podem provocar muitas vezes ou morte súbita, porque podem cursar sob a forma hiperaguda, ou muitas vezes provocam quadros arrastados em que temos muitas vezes inclusivamente dificuldade em identificar os sintomas. Não é? E só aquilo que vemos é um animal a perder condição corporal. E muitas vezes só o hematodouro ou a necrópsia é que vamos ver as lesões compatíveis com estes quadros. Como dissemos ainda há um bocadinho, a maior parte dos abortos, e falamos aqui da brucelose, mas podemos também falar dos toxoplasmas, da coxiella, do campylobacter, das salmonelas ou das clamídias. Obviamente que temos aqui um conjunto de doenças, que são todas potencialmente zoonóticas, e isso obviamente deve nos preocupar, e obviamente todas elas é importante que sejam identificadas o mais precoce possível, para não causarem problemas graves ao nível do nosso efetivo. Não é? Obviamente aqui também a análise destes casos também é importante. O próprio envio para o laboratório das amostras adequadas também é importante, porque consoante o agente que está implicado, pode implicar o envio de diferentes partes, ou do feto por completo, ou da parte da placenta, ou a zargatoa, ou até a amostra sorológica. Portanto, isto aqui pode ser importante. E, inclusivamente também ter muitas vezes, e isto muitas vezes é difícil, principalmente nos sistemas mais extensivos, que muitas vezes é importante não enviar só uma amostra, mas enviar, quando temos os surtos abortivos, mais do que 2 a 3 amostras de diferentes animais, para termos uma maior segurança acerca do diagnóstico. Isto obviamente a par daquilo que será o inquérito epidemiológico em cada situação. E depois, obviamente, temos também os problemas de epidemites e de orquites, aos quais podem estar implicadas uma série de agentes, que obviamente também podem ser importantes, nomeadamente aqui com especial relevância para a Brucella ovis e para a Brucella melitensis, mas também outros agentes que podem estar implicados, não é? E que mesmo não tendo as repercussões em termos de saúde pública,
podem ser muito importantes, porque ainda há pouco tempo tivemos aqui um caso de aliás, esta imagem que estava aqui foi de um bode nosso que tinha um vulgar Staphylococcus, peço desculpa, e que era resistente a uma série de antibióticos e esta orquite resultou na perda do animal. Mesmo com a terapêutica instalada, mal apareceram os primeiros sintomas. Há um outro aspecto em particular também em torno de outras doenças, não é? Que embora não estejam diretamente relacionadas com a produção, mas também podem ser importantes, nomeadamente, por exemplo, o caso da tinha. A tinha, os dermatofitoses, obviamente que sempre que nós temos um animal adulto com manifestações desta doença, significa que provavelmente alguma coisa está mal no maneio deste efetivo. Ou seja, estes animais estarão invariavelmente imunodeprimidos e, portanto, é importante também perceber quais são os fatores que podem estar aqui a afetar. E depois entram, então, aquilo que é um conjunto das tais doenças de evolução lenta, ou caquetizantes, ou iceberg, ou como o queiramos chamar, não é? Que aquilo que tem em comum é provocam um emagrecimento lento, acentuado, ao longo do tempo. É um curso lento, progressivo e quase sempre fatal, em que normalmente acontecem em animais por volta dos 2, 3 anos e que a maior parte das vezes poderão estar associado ao lentivírus ou à paratuberculose ou então, mais raramente, quer à scrappy, quer à própria tuberculose, não é? E também, obviamente, outros casos. E, sobretudo, por isso, muito daquilo que é hoje o paradigma, não é? E eu aproveitei esta é uma tradução minha de um slogan de um seminário que ocorreu há 2 anos em Espanha, não é? Em que se falava precisamente de começarmos a preocupar-nos em patologias que não vamos conseguir controlar. Porque a maior parte destas doenças que estão aqui são extremamente difíceis de controlar. E, portanto, é importante nós cada vez mais termos uma função proativa, porque estes planos não são fáceis. Portanto, não são fáceis de aplicar, têm muitos desafios, demoram muitos anos, têm particularidades, cada uma das doenças tem particularidades importantes que o tornam difíceis. Uma delas muitas delas transmitem-se numa idade muito precoce, muitas vezes via colostro, e a manifestação dos sintomas é só passado 2 anos. E, portanto, isto torna muito difícil tudo o que seja uma quarentena, tudo o que seja a própria instalação a separação por lotes de animais entre os positivos e os negativos, o rastreio regular para essa doença, que obviamente tem custos associados, e, portanto, tudo isto é um bocadinho, torna um bocadinho complicado. Mas isso tem a ver um bocadinho também com aquilo que é, obviamente, o desafio que nós temos diariamente, mesmo em torno da brucelose, não é? Por exemplo, que Espanha aqui ao lado almejou ser atualmente em todo o território oficialmente indemne de brucelose. Nós ainda nos falta algum caminho, infelizmente. É importante também perceber, e havia sempre algumas das expressões que eu ouvia sempre que visitava algumas explorações, isto também não interessa aos técnicos controlar a brucelose. Também interessa curar esse estigma, né? Sim, existem mais doenças. Eu dizia assim, tenho lá em casa uma série de livros cheios de doenças para os pequenos ruminantes, algumas das quais, obviamente, temos que nos preocupar em tratar. E dou aqui o exemplo, daqui ao lado, não é? Dos cuidados que existem, nomeadamente neste caso numa raça também de caprinos, em não só procurarem estarem oficialmente indemnes de brucelose e de tuberculose, assim, porque infelizmente em Espanha eles têm problemas de tuberculose maiores do que nós, nos caprinos, mas também de estarem indemnes aos lentivírus, à galáxia contagiosa e obviamente também à scrappy, onde também já foram feitos cá em Portugal também alguns avanços importantes, não é? E isso implica obviamente o controlo dessas doenças, o controlo de outras doenças crónicas, não é? Outras doenças crónicas também que é muito frequente é a linfadenite caseosa, não é? E que eu relembro que tem várias formas, ou seja, a mais evidente é quando nós temos aqui os gânglios externos com abscessos, mas muitas vezes também nós só nos apercebemos
das etapas crónicas desta doença, quando as carcaças aparecem também cheias de abscessos, nomeadamente ao nível dos gânglios linfáticos internos, não é? E, portanto, de facto um desafio. Tal como é um desafio, aquela doença que nós estávamos a falar, portanto, os lentivírus, a artrite encefalite caprina, habitualmente a parte de encefalite não é tão comum cá em Portugal, não é? Mas a parte da artrite é. Mas, e tal como é também outras formas que muitas vezes não são tantas vezes identificadas, como é, por exemplo, as pneumonias intersticiais, ou seja, é mais um agente que está lá e que favorece, obviamente, a progressão de outras doenças. E, pronto, entra depois no tal espectro do complexo respiratório neste caso, dos caprinos, não é? Atenção ao tempo, por favor. Sim. Está bem, obrigado. Outro aspecto importante aqui também, obviamente em comparação com os caprinos, porque os lentivírus são muito semelhantes também, há uma coisa muito menos vulgar que é a questão também de afetar o útero, mas também é importante. Passando aqui um bocadinho mais à frente, porque também me estão-me a dizer que estou já adiantado, a importância também do controle da galáxia contagiosa, não é? E aqui podemos ter várias apresentações clínicas, quer os problemas oculares, o problema da galáxia propriamente dita, os problemas articulares, a própria paratuberculose também, não é? Portanto, que também é muito importante e também deve ser foco da nossa preocupação, porque todas estas doenças que nós estamos aqui a falar, obviamente, vão ter repercussões muito grandes ao nível daquilo que é o impacto económico, diminuição dos parâmetros produtivos e também, obviamente, diminuição da vida reprodutiva, aumento da infertilidade, aumento também da suscetibilidade a outras doenças e, obviamente, podem gerar perdas muito substanciais, não é? E obviamente com implicações diretas em todos os nossos planos, não é? E perceber, sobretudo quando estamos a falar muito destes conjuntos de doenças que nós estamos a falar do iceberg, é que por cada animal que nós temos doente, temos de facto um conjunto de animais muito importante com infecção e um outro conjunto de animais que estão saudáveis, mas que potencialmente podem ser afetados, não é? E, portanto, daí a importância que tem e perceber também que este agente também pode ser excretado pelo sêmen e, portanto, também os cuidados também terá que se ter também aqui em torno destes animais. Portanto, não vou falar aqui de outras doenças que obviamente são importantes, mas que são menos frequentes, não é? E, portanto, que não terão tanta importância aqui para o assunto que nos traz aqui hoje. Mas, sobretudo, perceber que todas estas doenças que nós estamos aqui, obviamente, dependem dos agentes, mas também dependem daquilo que são as condições que nós damos aos animais, não é? E que tudo o que seja o sistema de produção, tudo que seja a coabitação entre animais jovens e animais adultos vai potenciar a circulação dos agentes, a elevada densidade populacional também, e obviamente outras doenças intercorrentes também vão condicionar aquilo que vai ser a sanidade do nosso efetivo. E depois também uma parte importante naquilo que será a atuação dos próprios planos antiparasitários, de maneira a interromper os ciclos da doença. E, portanto, ao nível daquilo que são as boas práticas antiparasitárias, obviamente devem ser seguidas com um critério deve ser planificado e não com uma utilização cega daquilo que são as ferramentas que hoje temos. E pegando outra vez naquilo que são os programas reprodutivos, portanto, pensá-los, adequar boas práticas de maneio a cada conjunto de animais, não é? Garantir aquelas boas práticas que são fundamentais, como por exemplo a gestão do colostro, que em algumas situações no controle destas doenças preconiza-se inclusive a sua pasteurização, o que também é uma parte importante, uma ferramenta adicional também no controle de algumas destas doenças crónicas, mas que é importante, obviamente é fundamental a sua ingestão nas primeiras horas de vida. Em conjunto com a seleção, obviamente, de defeitos, de estados intersexuais, e pronto, que obviamente são importantes também para potenciar e que nesta fase também devem ser também considerados. De modo a que, obviamente, cada uma destas doenças que estamos aqui a falar terá modos de controlo diferentes. Obviamente que todas elas têm características diferentes e, portanto, terão que ser consideradas.
e obviamente cada uma delas será um desafio, não é? Mas também isso aí também é aqui que a ligação entre a gestão sanitária e a parte da gestão reprodutiva também tem muitas pontes, porque também se já são por si só difíceis de controlar estas doenças, se não houver uma gestão cuidada, um acompanhamento próximo, sob o ponto de vista técnico destes efetivos, sem uma sincronização de cios que me permita criar lotes e que me permita saber quando é que vamos ter uma época de partos, que me permite adequar todos estes planos sanitários, isso será impossível de controlar estas doenças. Não é? E, portanto, temos aqui uma série de desafios que são, de facto, muito importantes. E, obviamente, para além de uma vigilância sanitária contínua, não é? Com testes laboratoriais, com realização de necrópsias quando for necessário e, portanto, e basicamente também o próprio controle da carga parasitária e de uma forma adicional em relação àquilo que é as vacinações e desparasitações, as contagens de ovos nas fezes, por exemplo, não é? Também a monitorização das resistências aos antihelmintos, que é um problema que temos. Existem, por exemplo, atualmente muitos poucos antihelmínticos licenciados para caprinos em Portugal. Portanto, se o conjunto de ferramentas de profilaxia e terapêuticas que temos cada vez é mais reduzida, não é? Uma análise contínua também daquilo que são os registros veterinários de doenças, dos problemas, em ampla proximidade com aquilo que são também os parâmetros zootécnicos, para percebermos de facto o que é que pode estar a falhar, também nos planos sanitários, e obviamente uma investigação também daquilo dos surtos de doença. Isto é um trabalho técnico contínuo, é um trabalho técnico multidisciplinar, e em que tem que haver aqui pontes entre aquilo que é a sanidade animal, entre aquilo que é o trabalho das associações de raça ou as associações locais, de forma a ultrapassar este desafio, que é um desafio de todos. Muito obrigado pela vossa atenção e estou ao dispor para perguntas que eventualmente queiram, ou comentários que eventualmente queiram fazer. Ok. Muito obrigado ao Dr. Helder pela sua apresentação. Tenho certeza que, como disse no início, com 160 diapositivos, pois teria para muito mais, mas consegui cumprir o tempo. Pronto, é importante para mantermos as pessoas também interessadas e envolvidas nisto. Vamos entrar então na fase das perguntas e respostas, por favor. Quem tem questões para pôr, por favor, ou levanta a mão, de modo a que se veja aqui apareça aqui indicado, ou por isso simplesmente começar a colocar a questão. Dr. Ramiro, aproveito para só ressalvar que eu aumentei o tempo das sessões, portanto, para não acontecer ontem o que aconteceu. Ok. Para não estarmos um Obrigado. bocadinho. Portanto, temos mais até às 7 horas, se houver. Podem se alongar à vontade, não há problema nenhum. Ok. Está assegurado o tempo. Sim, de qualquer modo, há pessoas que têm o seu timing mais controlado e nas últimas sessões verificamos isso. Quando entramos nas perguntas e respostas, há pessoas que saem, certamente poderão ter interesse, mas depois não têm outros a fazer. Alguma questão que queiram colocar? Eu penso que é um tema sempre importante e muito atual e que tem realmente grandes implicações naquilo que é o funcionamento das nossas explorações e que eu de algum modo agradeço, porque amanhã na minha palestra também já de alguma maneira ia tocar em alguns dos assuntos que foram aqui referidos, pelo menos em termos de planeamento do que é o funcionamento das nossas explorações. E, sobretudo, creio que há uma parte que é importante nós termos noção e que tem sido um trabalho que tem sido já desenvolvido pontualmente noutros países, que é esse preocupar-nos com outras doenças. Aquilo que a própria Lei de Sanidade Animal já estabelece, não é? O controlo voluntário de algumas patologias, não é? Que nós, por exemplo, nós aqui temos alguns... temos em curso projetos aqui com a Junta de Castilla e León que a própria Junta fomenta esses planos, não é? Mas também nós vemos outras realidades de próprias associações de raça que fomentam esses planos. E de facto nós, se não começarmos a trabalhar também a esse nível,
nós temos a produtividade de algumas das nossas raças muito condicionada, porque essas doenças estão aí. Nós podemos não ter a real noção delas porque de facto existem muito poucos dados, porque se nós temos prevalências abaixo dos 10%, eventualmente ao nível dos rebanhos, temos só casos muito esporádicos, mas o problema está lá instalado, não vai desaparecer. E o que acontece muitas vezes é que começam a haver condições para haver tempestades perfeitas e começam a aparecer uma grande quantidade de casos e muitas vezes quando chegamos ao diagnóstico, porque de facto começa a haver muitos casos, já temos aí a maior parte dos animais do efetivo, obviamente, já seropositivos, já com a doença, e portanto aí os planos são muito mais difíceis de implementar, obviamente, com prevalências mais elevadas do que com prevalências menos elevadas. E eu acho que é algo que nós devemos nos começar a perceber e também que é importante que haja esse controle e também que não adianta de nada queremos implementar, por exemplo, novas técnicas reprodutivas se não tivermos em atenção estes aspectos sanitários, não é? E por isso é que eu comecei a exposição com aquele quadro da inseminação artificial, o conjunto de doenças que nós potencialmente podemos potenciar se não houver esses cuidados sanitários também aqui ao nível dos cuidados reprodutivos, obviamente também é grande, não é? E acho que o nós termos também a vulgarização destas técnicas reprodutivas também como um instrumento de sanidade animal, acho que é um ponto fundamental também para todos. Eu até chamava a atenção para situações que nós aqui em termos de escola e no acompanhamento vamos fazendo do que acontece nas nossas imediações, das dificuldades que temos, nomeadamente em trabalhar com animais da raça preta de Montesinho, não é? E se calhar, porque amanhã a conferência vai ser num outro sentido, mas se calhar podias explicar as dificuldades que temos sentido e que se resultam, inclusive, num ligeiro decréscimo daquilo que é a fertilidade quando comparamos, por exemplo, com os animais da raça serrana, não é? Em que aplicamos exatamente os mesmos procedimentos e há ali uma perda sempre entre 10% e 15% de fertilidade. Não sei se queres dar esse exemplo. Isso pode, obviamente, quando temos um efetivo, uma dimensão inferior a 1000 animais, não é? Como é este. Quando temos, dentro dos poucos efetivos que temos dessa raça, muitos deles, em termos sanitários, estão condicionados pela brucelose, não é? Seguramente, obviamente, logo à partida temos um espectro, um número de animais muito reduzido com o qual possamos trabalhar. E estamos a falar só de uma doença, não é? Obviamente, se nós começamos a preocupar com outras, e algumas delas podem ser a explicação para essas diferenças, não é? Porque obviamente em efetivos mais pequenos aí a circulação também é muito mais fácil de acontecer, não é? Podemos estar a ter aqui problemas sérios e em raças, como é esse exemplo, em que temos um efetivo tão reduzido, a existência de algumas destas doenças pode colocar em causa a própria recuperação da raça, não é? Eu relembro só uma situação, por exemplo, alguns daqueles lentivírus que eu falei foram responsáveis pela eliminação e pelo abate compulsivo, por exemplo, há mais de 50 anos, de todo o efetivo da Islândia, em que único e simplesmente abateram todos os animais para se verem livres dessas doenças. Obviamente ninguém quer uma situação dessas. Duvido que hoje em dia, nos nossos dias, isso sequer fosse possível. Mas é importante percebermos que, de facto, as consequências da existência de algumas destas doenças condicionam os nossos sistemas de produção, porque os tornam menos produtivos, e há contas feitas para as diferentes doenças, mas também, em última instância, podem colocar em causa a recuperação e a manutenção de algumas dessas raças. Portanto, é importante também termos noção das doenças que estão a circular, porque sempre que se fazem rastreios, o panorama que temos é complicado. Por exemplo, eu lembro, em termos da paratuberculose, ainda fizemos há pouco tempo um estudo, em um número considerável de efetivos, e tínhamos prevalência
animal na ordem dos 16 a 20% e prevalência ao nível dos efetivos na ordem dos 66 a 70%. Isto significa que na prática temos praticamente todos os efetivos de uma região potencialmente infectados. E isso obviamente deixa-nos alarmados, não é? E obviamente isso implica que, aliás, mesmo nos lentivírus, que temos agora um estudo em curso, mas estudos pontuais que foram feitos também indicam uma elevada prevalência. Eu frequentemente, na minha prática clínica, quando fazia necrópsias em casos de surtos de pneumonias, muitas vezes não só víamos lesões compatíveis com determinadas bactérias, que seriam responsáveis pelo surto, mas também víamos muitas destas doenças crónicas que estavam aqui presentes nos animais. Lembro-me de há uns anos, também no âmbito de um outro estudo, estarmos a fazer uma necrópsia de um animal, com uma condição corporal muito reduzida, em que tinha presente no mesmo animal duas destas patologias, o que também é frequente. Não é? Portanto, é habitual, ou melhor, estas doenças estão cá, portanto não adianta esconder o sol com uma peneira, e portanto temos que nos preocupar com elas. E quanto mais cedo nos preocuparmos com elas, melhor, e mais poderemos garantir o futuro do setor. Eu chamo a atenção também do referiste, não é? Que o cuidado que a Junta de Castelo e Leão tem uma equipa realmente fantástica de profissionais que se preocupam com tudo isto e preocupam-se com o atual e pensar o dia da manhã. E muitas das vezes nestes projetos faz-se um trabalho de investigação que depois vai ajudar a definir esses mesmos programas. Mas na primeira sessão, no primeiro dia, aqui o Fernando Freire falou exatamente das mesmas coisas. Eles na OVIGER, uma empresa privada, faz exatamente a mesma coisa. Portanto, é um centro de inseminação e para prevenir, para evitar que eles possam ser um foco de transmissão das doenças, têm um cuidado, investigam e pesquisam nos seus animais muito para além daquilo que é definido obrigatoriamente. Eu creio que terá que ser sempre um trabalho, obviamente, que terá que ser... Há um trabalho de validação que poderá ser feito por parte de entidades estatais, não é? Mas o setor também tem que ter uma palavra a dizer, não é? Porque muitos desses planos são voluntários, ninguém os impõe, não é? Não. E é que muitas vezes depois traduzem-se em deficiências e às vezes as pessoas ficam muito admiradas, mas porquê que temos tão baixas taxas de fertilidade? Porquê que temos crescimentos tão baixos? Porquê que os nossos animais... Porquê que temos os machos tão inférteis, não é? Exatamente. O que é que falta? Será que é um problema de maneio? Será que a explicação é falta de um problema nutricional? Ou será que é um problema sanitário? Será que é um problema só de genética, não é? Quer dizer, temos que pensar em todas essas probabilidades, não é? Agora, naquilo que é possível mensurar, as contas são fáceis de fazer, não é? Quer dizer, estas doenças crónicas estão associadas a quase 50% de diminuição da produtividade ao nível dos efetivos, quer dizer, é uma brutalidade, não é? É a palavra. Ok. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Mais? O Pedro Barbas, normalmente também é muito interventivo e bem. Não sei se tem também alguma questão a colocar. Gostei muito da palestra do Hélder Quintas, foi muito didática. Epá, estou esclarecido. Pronto, foi uma aula, pronto, e ficou aqui aspectos importantíssimos. Tu vais amanhã falar na inseminação artificial, no controle reprodutivo, no controle reprodutivo e no controle das doenças que entram na quarentena. Talvez, se o Hélder quiser perder 2 ou 3 minutos para ele, num centro de inseminação artificial, para ele quais é que são doenças na quarentena, aquelas que são obrigatórias, fazer despistagem,
quais é que são para ti as mais relevantes? Era só esse comentário que eu Sim, não, gostava de te ouvir. sim, não, eu aqui vou à cábula, não é? Vou à cábula e vou àquele primeiro quadro que mostrei. E, obviamente, pronto, temos a brucelose como obrigatória, não é? Mas quer a brucelose, quer os próprios micoplasmas. E lembro, por exemplo, há agora trabalhos interessantes nos últimos anos, mesmo em torno da galáxia contagiosa, em efetivos sem sintomas há vários anos, em que começaram a fazer zaragatoas a nível auricular, no caso dos caprinos, e a nível nasal, no caso dos ovinos, e começaram a encontrar uma grande quantidade de portadores crónicos. E, obviamente, isso deve nos preocupar, não é? Ou seja, mesmo em efetivos que estão vacinados e em que não há sintomatologia há uma série de anos, o agente continua a circular. E, portanto, isso também deve ser uma preocupação, porque, obviamente, aqui os esquemas de inseminação artificial podem potenciar a disseminação deste agente. E também me preocuparia, essencialmente, também, para além destes agentes, com estas doenças de evolução crónica, para a tuberculose, os lentivírus, que, de facto, são muito, muito importantes de ter em atenção. Porque, de facto, são doenças que, no futuro muito próximo, e até tendo em atenção aquele gráficozinho da evolução da sanidade animal, quando nós resolvemos os problemas imediatos e tivermos os planos sanitários perfeitamente limados, são estas doenças que nos vão começar a preocupar. E não é à toa que temos aqui exemplos de associações de raça bem próximas que já se começaram a preocupar com essas doenças, não é? E com a certificação, inclusivamente, dessas doenças. Portanto, seria por essas que eu acho que é fundamental começarmos a preocupar. Obviamente com todos os desafios que isso implica, porque isto é muito fácil levantar os problemas, arranjar as soluções é um bocadinho mais difícil, mas até porque onde é que nós vamos encontrar efetivos que são indemnes a essas doenças todas? Não é um trabalho fácil. Mas que é um trabalho que quanto mais depressa se iniciar, melhor, creio que não teremos dúvidas quanto a isso. Olha lá, Helder, também achas que, por exemplo, quando se faz a congelação do sêmen, doenças víricas e bacterianas, achas que o aspecto da congelação elimina algumas qual é a tua opinião? Há vários estudos em relação a isso, não é? Alguns creio que até são ligeiramente contraditórios, não é? Mas eu acho que a parte mais importante é trabalharmos sempre com dadores indemnes. Será sempre, digamos, que o ponto de partida para trabalharmos com total segurança. E não, porque senão tudo o resto poderá colocar em causa o nosso trabalho, não é? Muito obrigado, Helder. Nada, obrigado eu. E agora vejamos o problema que é, muitas vezes, para o melhoramento, que foi ontem falado muito bem pela colega Ângela, em que muitas vezes já temos estas limitações todas e que, portanto, tornam o trabalho de quem está a fazer melhoramento animal muito mais difícil, não é? Porque tem uma base bastante pequena, não é? Porque muitas vezes para poder executar tudo aquilo. Portanto, não é fácil, mas como tu dizes, mais vale começar já, do que deixarmos o problema agudizar-se e depois tentar resolver tudo. Depois não há solução. Ok? Não sei se há mais alguma questão. Ok. Se não há, então, resta-me agradecer ao Sr. Helder Quintas a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Já agora fazer um reparo, fazer um comentário, é que normalmente nestes workshops foi exatamente pedido às pessoas para de alguma maneira funcionarmos no sentido de formar, portanto o Pedro agora chamou a atenção para isso, parece uma aula, okay? Mas é exatamente também esse o objetivo de fazermos um relembrar, e ontem comentei isso também com a colega Ângela, relembrar conceitos, vermos o que é que se sabe de novo, quais são as tendências, para depois todos nós no nosso dia a dia podermos utilizar esta informação da forma mais útil possível. Ok? Muito obrigado. Passo então para a doutora Bárbara. Muito obrigada, Dr. Ramiro. Muito obrigada, Dr. Helder Quintas, pela sua apresentação.
aprendi imenso. Relembrar então só que ainda temos 5 dias de workshop. Amanhã então contamos com o próprio Dr. Ramiro Valentim no controle reprodutivo em caprinos e contamos com a presença de todos. Muito obrigada a todos. Boa tarde, obrigado.